Olá, TDAH. O que significa isso? TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Está descrito como uma doença no DSM-5, que é o Manual das Doenças Mentais, descrita no início do século XIX por um médico escocês, Dr. Alexandre. Dentro do seu livro havia um capítulo chamado Atenção, onde ele descrevia o TDAH. Ficou esquecido por um tempo e no início do século XX, em 1902, um professor britânico descreve 43 crianças com TDAH em um de seus discursos no College Hospital, na Inglaterra. Seu artigo foi posteriormente publicado em uma das grandes revistas de ciências. Seu nome, George Frederick Steele. Em geral, as crianças não prestam atenção na aula, não conseguem copiar a matéria, não dormem direito, são muito impacientes, não conseguem brincar com brincadeiras que exigem regras ou uma fila, têm dificuldades no desempenho de suas atividades e são muito agitadas. Para a criança, tudo está bem, ela sempre foi assim. São os adultos que começam a identificar que há uma anormalidade entre aquela criança e todos os seus pares. A definição desses sintomas se caracteriza pelo excesso de pensamentos e atividades do lóbulo central. A criança apresenta uma hiperatividade física desatenta por meio de uma instabilidade na atenção e é impulsiva. O indivíduo com TDAH tem um enorme potencial, contudo, não consegue gerenciar, não tem controle sobre toda a sua agitação. O TDAH não é algo raro ou incomum. A OMS, Organização Mundial da Saúde, e a Associação Americana de Psiquiatria diz que cerca de 4% dos adultos e de 5 a 8% das crianças e dos adolescentes sofrem de TDAH no mundo. No Brasil, cerca de 2 milhões de pessoas adultas têm o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Isso corresponde a quase 159 milhões de adultos. Quanto ao público infantil, esse número pode chegar a 152 milhões. Qual seria então o conceito de TDAH? É um transtorno neurobiológico e de causas genéticas. Ele está caracterizado por falta de atenção concentrada, inquietação e impulsividade. Aparece na infância e pode acompanhar o indivíduo por toda a vida. O diagnóstico é clínico, não tem exames para comprovar. É feito com um acompanhamento com um neuropsicólogo, um neuropsiquiatra. É relevante ter o diagnóstico do TDAH porque já constatou-se que o índice de divórcio é maior em pessoas com TDAH. O índice de reprovação escolar é maior. O índice de ausência nas escolas, de evasão das escolas é maior. O índice de acidente automobilístico é maior. O índice de suicídio é maior. E o índice de outras comorbidades, de doenças neuropsiquiátricas, também é maior. O TDAH pode vir acompanhado de autismo, por isso o diagnóstico deve ainda ser mais cauteloso. As crianças com TDAH têm toda essa dificuldade, agitação, de concentração, mas não têm dificuldade com a fala, necessariamente. O fato das crianças com TDAH ter um ótimo desempenho em videogames e em atividades que elas gostam podem levar pessoas a ter dificuldade de entender que ela apresente alguma dificuldade a nível neurobiológico. Uma equipe multidisciplinar pode ajudar a criança, desde muito pequena, a ter controle sobre o seu cérebro. Elas podem ser treinadas a entender a forma como ela funciona. E a partir dos 5, 6 anos, a criança também pode ser medicada e ensinada através da equipe que cuida dela
o quanto ela pode ir se conhecendo e soltando aos poucos a medicação, aprendendo assim ter o próprio controle sobre a sua mente.